Queridos alunos, sejam bem-vindos à aula online dos Encontros de Música Clássica e sejam muito bem-vindos ao maravilhoso mundo da música clássica. O ouvido musical se forma através de um processo de escuta de alta qualidade sonora. É um exercício muito prazeroso que nós precisamos fazer, que é ouvir coisa boa. Eu trago para vocês todas as semanas os melhores intérpretes do mundo, as melhores orquestras, os melhores maestros do mundo. É um material para nós construirmos o nosso referencial auditivo de alta qualidade. Vamos então nos sintonizar e reverenciar a rainha de todas as artes. Viva a música! O nosso assunto hoje é a orquestra. A orquestra com uma abordagem diferente, assim como foi diferente a abordagem da nossa última aula a respeito da importância do maestro. A orquestra é uma das criações mais refinadas da civilização ocidental. E ela possui dois significados muito importantes, um real e um simbólico. Ela é o maior exemplo da responsabilidade de cada um em gerar a harmonia de um conjunto. Então, é uma união de instrumentos diferentes, instrumentos com emissão de som diferente, com diferentes timbres, todos tocando juntos e nesta diversidade tímbrica criarem um resultado maravilhoso, perfeito. Aqui está o significado simbólico da orquestra, que é misturar e unir a diversidade, todos com o propósito comum de chegar a um resultado positivo, um bom resultado, e como isso é possível. Então, essa realização da mistura da diversidade e da harmonia é o grande exemplo que a orquestra nos dá. Até o final da Idade Média, ao final dos anos de 1500, as atividades musicais instrumentais que eram apresentadas eram pequenos conjuntos de instrumentos com sonoridades semelhantes. Por exemplo, um conjunto de flautas. Tinha a flauta aguda, a flauta média, a flauta grave, mas a sonoridade era homogênea. No início dos anos de 1600, tudo mudou. E agora eu remonto ao ano de 1607, assunto da nossa aula anterior sobre a importância do maestro, porque é uma data muito marcante na história da música, a estreia da primeira ópera, L'Orfeu de Monteverdi. Monteverdi reuniu para acompanhar as cenas no palco da ópera um conjunto de 36 músicos, grandioso para a época, mas a grande novidade, ele misturou timbres de instrumentos, variados instrumentos de cordas, variados instrumentos de teclado, todos tocando juntos. E ele apresentou uma sonoridade inovadora e fantástica. O público da época nunca tinha ouvido esta mistura de timbres numa execução e foi um sucesso muito grande. Com isso, Monteverdi, este gênio da música que criou do nada uma ideia inovadora, original, que vai ser desenvolvida, aperfeiçoada, modificada no decorrer dos séculos até os dias de hoje. Então, a partir dessa estreia da ópera L'Orfeu, muitas experiências nesse sentido, dentro dessa ideia da mistura de timbres, foram sendo feitas, desenvolvidas. Eu vou destacar para vocês o ano de 1670, quando o compositor e maestro Lully, que chefiava a música da corte de Luís XIV na França, formou um conjunto instrumental com os violinos no centro e ao redor esparsamente alguns instrumentos de sopro. Esse foi o modelo
que no final do século XVII, no finalzinho dos 1600, Vivaldi e os compositores barrocos utilizaram a ideia da diversidade tímbrica, essa primeira ideia de Lully, mas com uma novidade já no final dos 1600, começando os anos de 1700. Uma base para essa formação instrumental, que eram as cordas, que já estavam aperfeiçoadas pelos grandes luthiers italianos. Formou-se a base desse conjunto. Quando chegou a segunda metade do século XVIII, época de Mozart, foi organizado um segundo naipe, o naipe das madeiras, naipe dos sopros de madeira, bem à frente do maestro. Quando chega o século XIX, já no início, a partir de 1810, com a criação da tuba, forma-se o terceiro naipe da orquestra, se colocando atrás das madeiras, os metais, sopro de metais. E no finalzinho do século XIX e no início do XX, a explosão da percussão, que vai trazer um vigor, uma energia na música sinfônica. Então, a orquestra é uma estrutura formada como base o talento e a disciplina. Os músicos, hoje em dia, são muito bem preparados, os componentes de uma orquestra. Quando eles vão fazer um teste ou um concurso para integrar em uma orquestra, eles precisam estar dominando um vasto repertório que é normalmente apresentado. Se ele é um violinista, ele tem que apresentar com perfeição, tocar dentro desse amplo repertório a sua parte do violino. Então, quando o maestro vem para apresentar uma obra, um maestro de fora, os músicos já dominam as suas partes. Então, no ensaio, o que eles têm que fazer? Apreender, captar a ideia da interpretação do maestro. E, na hora do concerto, eles estão já preparados e eles vão se guiando pelos gestos do maestro com pequenos olhares rápidos ou com o uso da visão periférica, que é muito desenvolvida entre os músicos. Vou fazer um teste com vocês. Todos nós temos a visão periférica, só que a gente não está no dia a dia atenta a isso. Mas se vocês fizerem um teste, colocar um foco, um quadro, uma parede e se concentrar, eu quero ver a minha visão periférica, você vai enxergar tudo. Mas isso exige um alto grau de concentração. A gente aguenta um pouquinho. Agora, os músicos ficam 2 horas tocando com a sua visão periférica atuando e a concentração no maestro. Então, como eu disse para vocês no início, hoje nós vamos fazer uma abordagem diferente da orquestra. Nós vamos começar a nossa aula com explicações do grande maestro brasileiro de renome internacional, Roberto Minchuk. Ele dirige a Orquestra Sinfônica Brasileira e vai nos mostrar como funciona essa estrutura maravilhosa da orquestra.